Nunca gostei de admitir, mas trabalhar como vigia noturno em um hospital sempre me trouxe uma estranha sensação de desconforto. Não é o tipo de trabalho que alguém escolhe por gosto. A maioria aceita por necessidade, e eu não era diferente. A rotina era quase sempre a mesma: rondas pelos corredores silenciosos, checar portas, verificar salas, garantir que nenhum curioso ou invasor entrasse durante a madrugada. A solidão era quase um companheiro constante, e eu havia aprendido a suportá-la. Mas naquela noite eu descobri o verdadeiro peso da solidão. Passava pouco da meia-noite quando tudo começou. O hospital parecia mais silencioso do que nunca. O único som que me acompanhava era o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o ocasional apito distante das máquinas que monitoravam pacientes. Carregava comigo apenas o radiocomunicador e uma pequena lanterna presa ao cinto. Nada parecia fora do comum, até que as luzes começaram a piscar. Primeiro, um piscar leve, quase imperceptível, e depois, uma queda completa. Em questão de segundos, todo o hospital mergulhou em escuridão absoluta. Meu coração disparou. Já havia passado por quedas de energia antes, mas algo naquela noite era diferente. O silêncio, antes suportável, tornou-se sufocante. Liguei minha lanterna e o facho de luz cortou o breu, iluminando partículas de poeira que flutuavam no ar como se tivessem vida própria. Respirei fundo e segui meu caminho. Minha ronda me levou até as escadas que desciam para os setores inferiores. O gerador de emergência não havia acionado, o que era estranho. As escadas de concreto ecoavam cada passo que eu dava, o som ressoava de forma quase antinatural, como se o hospital estivesse mais vazio do que de costume. Quanto mais eu descia, mais o ar parecia denso, pesado, como se algo invisível estivesse me observando. Cheguei ao subsolo, onde ficava o necrotério. A simples ideia de ter que passar por aquele setor no escuro me gelava os ossos. Eu nunca gostei de entrar lá, nem mesmo durante o dia. O frio permanente, o cheiro metálico de corpos conservados e produtos químicos. A sensação de que cada gaveta guardava uma história interrompida à força. Mas não havia escolha. A ronda precisava ser feita. Enquanto caminhava pelo corredor estreito, percebi que o ar estava ainda mais gélido do que o normal. O facho da lanterna iluminava portas fechadas, paredes manchadas pelo tempo e sinais de infiltração. O silêncio era tão profundo que comecei a ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Mas então, quebrei esse silêncio sem querer. Quando passei diante da porta de ferro do necrotério, ouvi um som. No início pensei ser minha imaginação. Algo como um sussurro abafado. Segurei a respiração, tentando ouvir melhor. E lá estava de novo. Um murmúrio, baixo, distante, mas inconfundível. Alguém falava lá dentro. Minha mente tentou buscar explicações lógicas. Talvez fosse um dos médicos de plantão, algum funcionário que havia descido por algum motivo. Mas a cada segundo, a sensação de que aquilo não era humano crescia em mim. Abri lentamente a pesada porta de ferro, que rangeu de forma agoniante. A lanterna tremia em minha mão quando iluminei o interior. As gavetas de corpos estavam todas fechadas. O ambiente, ainda mais frio do que o corredor, exalava aquele odor característico de formol e aço. O som, no entanto, continuava. Não era um, mas vários. Murmúrios que se sobrepunham, vozes diferentes, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. Avancei alguns passos, tentando encontrar a origem, e foi nesse momento que os murmúrios se transformaram em gritos. Gritos de desespero. Um coro de vozes em agonia explodiu no ar. Eram homens, mulheres, crianças, todos misturados, todos gritando, chorando, implorando. As paredes pareciam vibrar com o som. Tapar os ouvidos não adiantava. Os gritos ecoavam diretamente dentro da minha cabeça.
Senti minhas pernas fraquejarem, o corpo inteiro estremecer. Tentei recuar, mas algo me mantinha preso. A lanterna tremia tanto que quase a deixei cair. E foi então que comecei a entender parte do que aquelas vozes diziam. No meio dos gritos surgiam palavras, frases claras. Dê-me luz. Eles me pegaram. Não quero que me arrastem de novo. Eu queimei, eu queimei, eu queimei. Por favor, não me deixem aqui no escuro. As vozes se entrelaçavam, uma mais desesperada que a outra. Reconheci algumas implorando perdão, outras rindo de forma insana, como se estivessem presas em um ciclo eterno de loucura. Mas havia algo ainda mais perturbador. Entre aquelas vozes, muitas se apresentavam. Eu sou William, condenado à forca. Eu fui envenenadora. Matei todos eles. Me atiraram no pátio da prisão, não tive chance. Fui carrasco e agora eles me querem. Cada confissão parecia mais terrível do que a anterior. Eram assassinos, criminosos executados pela justiça, mas que agora clamavam em desespero, como se estivessem presos no necrotério, condenados a reviver sua própria agonia. O ar ficou insuportavelmente pesado. Minha respiração falhava. De repente, senti como se mãos invisíveis me tocassem. Primeiro no ombro, depois no braço e logo depois em volta do pescoço. Meus olhos ardiam e a lanterna piscava como se fosse descarregar. Olhei ao redor e juro que vi silhuetas, sombras humanas se contorcendo, algumas rastejando pelo chão, outras pressionadas contra as paredes como se tentassem atravessá-las. Os gritos se intensificaram, misturados a choros e risadas macabras. O necrotério se transformara em um inferno vivo. Eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Foi quando senti algo gelado roçar meu ouvido e uma voz feminina sussurrou baixo, quase em tom de deboche. Agora você também faz parte disso. Aquela frase foi o estopim. Reuni todas as forças que ainda tinha e corri em direção à porta, tropeçando, quase caindo. Atrás de mim, os gritos aumentaram, como se não quisessem me deixar partir. Atravessei o corredor escuro, subi as escadas correndo e só parei quando cheguei ao andar superior, ofegante, com o coração prestes a explodir. Foi nesse exato momento que as luzes voltaram. O hospital se iluminou novamente, como se nada tivesse acontecido. Os corredores estavam silenciosos, comuns, normais. Mas eu sabia que o que presenciei não foi fruto da minha mente. Desde aquela noite, nunca mais consegui passar perto do necrotério. Cada vez que lembro daqueles gritos, sinto como se ainda ecoassem dentro de mim. E às vezes, mesmo em casa, sozinho no meu quarto, no silêncio da madrugada, ainda ouço vozes distantes, pedindo luz. E eu sei, no fundo, que o necrotério daquela noite não ficou para trás. Ele continua comigo. Se essa história arrepiante tocou você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Mistérios Antigos da Humanidade. Sua participação mantém viva a chama do mistério.